Fala galera do terceiro ano, beleza? Professor Denis aqui com vocês e nesta aula de hoje nós iremos focar um pouco nas partículas radioativas e nas emissões. Vamos resgatar alguns conceitos que você já vem estudando e já vem fixando em sua memória nas aulas anteriores. Lembrando que qualquer dúvida você pode escrever nesse e-mail que está aqui apresentado ou simplesmente fazer um comentário lá no Google Sala de Aula. Por favor, não me deixe sozinho no Google Sala de Aula. Entre, acompanhe. Depois de apresentar para você todos aqueles cientistas e aquele contexto histórico que foi importantíssimo para a descoberta da radioatividade, hoje nós iremos focar os nossos estudos nas emissões radioativas. Ainda fica uma pergunta para você. Baseado em tudo aquilo que você estudou, o que é radioatividade? E aí podemos chegar à seguinte conclusão, que radioatividade é um processo natural e espontâneo que consiste na liberação de energia e partículas de um núcleo instável. Mas o que seria um núcleo instável? O que seria um núcleo? Então respira, controla a sua ansiedade e vamos lá. Baseado na teoria do modelo atômico mais atual que nós temos, o átomo, que é esse bloco fundamental que forma toda essa matéria que existe no nosso universo, é formado por duas regiões bem definidas. A eletrosfera, onde fica uma partícula subatômica chamada elétron, uma partícula negativa, e um núcleo, onde se concentra boa parte da massa desse átomo. Nesse núcleo ficam as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são os nêutrons. Quando um núcleo ele é pequeno, esse núcleo ele é relativamente estável. A energia contida ali neste núcleo é suficiente, é tranquila. Agora, quando um núcleo ele é muito grande, com mais de 84 prótons presentes, esse núcleo já começa a ser um pouco mais instável. E ele precisa então se organizar, se movimentar para conseguir chegar à estabilidade, porque um núcleo muito grande precisa dar uma relaxada em algum momento. Então ele emite ondas e partículas durante um bom período de sua existência a fim de diminuir a quantidade de energia e instabilidade neste núcleo. O cientista que definiu as emissões radioativas principais que nós iremos estudar aqui hoje foi Ernest Rutherford, que em 1908 realizou um experimento e de quebra conseguiu ganhar um prêmio Nobel pelas suas contribuições com os estudos das emissões radioativas. Rutherford já trabalhava com materiais radioativos. Então ele colocou um material radioativo dentro de um bloco de chumbo para ser um pouco mais seguro para todos aqueles que estavam ali envolvidos naquele trabalho. E aí esse feixe, essas emissões radioativas eram centralizadas por um diafragma e no meio do caminho desse feixe continham duas placas que estavam eletrizadas, uma placa positiva e uma placa negativa. Ao final de tudo isso, nós tínhamos uma tela fluorescente ou uma chapa fotográfica, para que quando as emissões tocassem na tela, ele percebesse onde elas estavam e qual foi o efeito causado pelas placas eletrizantes. Tudo isso foi feito em um recipiente com vácuo, com pouco ar, para que o ar não influenciasse no trajeto dessas moléculas. Pois bem, Rutherford percebeu que uma primeira emissão era um pouco mais lenta e sempre se desviava em direção à placa negativa, configurando então uma emissão radioativa positiva, que Rutherford chamou de emissão alfa. Rutherford percebeu também que uma emissão radioativa já era um pouco mais rápida, mas desviava o seu percurso em direção à placa positiva, configurando então uma radiação mais negativa, de característica mais negativa. Rutherford chamou então de radiação beta. E por fim, ele percebeu que existia uma última emissão radioativa que era mais veloz que todas as outras e não sofria influência das placas eletrizadas, que ele chamou de emissão gama.
Essas três, pessoal, são as emissões radioativas que irão aparecer em todo o seu contexto daqui para frente, até você ingressar em um concurso ou ingressar em uma universidade. Então, nós temos uma emissão radioativa positiva, um pouco mais lenta, chamada de emissão alfa, uma emissão mais negativa, um pouco mais rápida, chamada de emissão beta, e uma emissão que não sofre influência pela placa positiva nem negativa, bem mais veloz que as outras, chamadas de emissão gama. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho em cada uma e ver como elas se apresentam e o que nós já sabemos sobre elas. A primeira emissão radioativa que iremos falar aqui é a partícula alfa, que tem esta representação aqui. A partícula alfa, pessoal, é uma partícula positiva, como nós podemos observar através do experimento feito por Rutherford. Ela é uma partícula muito grande, pois ela possui massa. Ela possui 2 prótons e 2 nêutrons. Então, representamos a partícula alfa desta forma. Aqui embaixo eu tenho o número atômico, o número de prótons. E aqui em cima eu tenho o número de massa, que seria aquilo que tem dentro do núcleo. Prótons mais nêutrons. Então, ela tem 2 prótons, 2 nêutrons, 2 mais 2, 4 seria o meu número de massa. Essa é uma partícula muito lerda. Ela atinge aproximadamente 5% da velocidade da luz. Por que ela é um pouco mais lerda que as outras? Porque ela é mais pesada. E por ser mais pesada, ela tem um baixo poder de penetração. Então ela não consegue penetrar, por exemplo, a sua pele, nem uma fina camada de papel. Ela tem um alto poder de ionização. O que seria isso? Por ser uma partícula muito grande, ela sai colidindo com as outras coisas que estão à sua frente e capturando os elétrons. Isso seria um alto poder de ionização. Depois que essa partícula captura os seus elétrons, ela se transforma definitivamente em um átomo de hélio. Porque se você olhar na tabela periódica, o átomo de hélio ele tem exatamente essas configurações. Então, a partícula alfa seria como se fosse um átomo que é desprendido de dentro de um núcleo muito grande. Então, lembrando que ela é uma partícula alfa que se desprende do núcleo. Tranquilo? Se você não entendeu, volta um pouquinho e vê a descrição um pouquinho mais devagar. Caminhando com as nossas emissões radioativas, temos a partícula beta, que nós representamos desta forma. A partícula beta, para que a gente consiga entender ela um pouco, eu vou deixar separado para vocês um videozinho que explica como são formados os prótons, os nêutrons e os elétrons. Porque atualmente nós já sabemos que essas não são as partículas subatômicas que formam os átomos. Existem partículas menores que os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas voltando para o nosso foco principal. Aguenta a sua ansiedade e vamos lá. Um nêutron, pessoal, e quando ele se desprende do núcleo em alta velocidade, há a possibilidade dele se transformar em um próton. E ao se transformar em um próton, ele libera uma certa quantidade de energia na forma de um elétron. Então a partícula beta é isso, pessoal. Ela tem uma massa desprezível porque são elétrons que são emitidos em alta velocidade, aproximadamente 95% da velocidade da luz. Esses elétrons, eles são derivados da transformação de um nêutron em um próton, que isso ocorre dentro do núcleo, visando aquela estabilidade. Lembra que o núcleo tem que se movimentar e se ajustar para conseguir chegar naquela estabilidade? Assim, eles vão ter um poder de penetração um pouco maior do que a partícula alfa, porque ela está um pouco mais veloz e por ser menor, ela não sai esbarrando em tudo que está pela sua frente. Então ela tem um baixo poder de ionização. Ela não perde tempo capturando elétrons das coisas que estão ao seu entorno. Essas são as características da partícula beta. E, pessoal, a onda gama, que seria a nossa última emissão radioativa. Perceba que nós mudamos a forma de dizer. Agora nós estamos dizendo onda gama, não mais partícula, porque ela é uma onda eletromagnética de altíssima frequência, então ela é muito veloz. Assim, ela tem um alto poder de penetração. E ela também não perde tempo capturando elétrons que estão ao nosso entorno, tendo então um baixo poder de ionização. E fazendo uma referência a essa bonita imagem que você está vendo, a onda gama, assim como os raios-x, são radiações, emissões radioativas que têm um alto poder de penetração.
Por isso que elas conseguem atingir, por exemplo, ou destruir células do seu organismo, ou mesmo alterar o seu DNA. Aqui abaixo nós temos um esquema que representa uma comparação do poder de penetração dessas radiações que nós falamos ao longo de todas essas aulas. Então nós temos aqui, ó, a partícula alfa não atravessa nem papel, dependendo tem que ser muito fino esse papel. A partícula beta já vai conseguir atravessar o papel e também atingir o teu organismo, atravessar a sua pele. O raio-x já consegue ir um pouquinho mais profundo, mas ele para em uma grossa camada de aço. Por isso que quem já quebrou algum membro, por isso que quem já quebrou um pé, um dedo, um braço, por exemplo, foi fazer um raio-x, você fica exposto à máquina, mas o técnico veste um colete ou ele vai atrás de uma parede para conseguir se proteger. E a onda gama, ela sim consegue passar o aço e quem sabe algumas paredes grossas de concreto conseguem segurar, mas não é bom você deixar essas coisas meio para sorte, né? Seguindo o nosso raciocínio. Vamos ver, pessoal, o que ocorre então com um átomo que emite, por exemplo, uma radiação. Então aqui eu tenho um átomo bem grande, ó, um átomo X, certo? Que ele tem 89 prótons no seu núcleo, tudo bem? E tem um número de massa de aproximadamente aí 182. Então ele tem uma grande quantidade de nêutrons também. Esse átomo ele vai emitir uma partícula alfa, tudo bem? Então vamos representar aqui, ó, representamos o átomo e aqui depois da setinha, a setinha indica que houve uma transformação, não é verdade? Então ele emitiu uma partícula alfa. A partícula alfa tem essa configuração aqui, ó, 2 prótons, certo? Mais 4 números de massa. Bom, o que vai acontecer? Sempre que ocorre um decaimento alfa, então sempre que ocorre a emissão de partículas alfa, eu tenho a seguinte configuração. Esse número de prótons aqui, pessoal, ele vai diminuir porque esse átomo jogou fora 2 prótons, tudo bem? E quando isso acontece, você lembra de tabela periódica, que o número atômico é aquilo que configura um elemento químico, configura um átomo. Então, se ele modificou o seu número atômico, ele se transformou em outro átomo. Assim, nós temos a formação de um outro átomo e vamos chamar esse átomo de Ve, certo? Só para ser um símbolo genérico, para ser um átomo que não existe. Então vamos lá, pessoal. 89 menos 2. Por quê? Porque ele jogou 2 prótons, então eu tenho 87. E o número de massa, pessoal, como é que fica? Ele vai cair 4 unidades. Então, se ele era 182, ele fica agora 178. Tudo bem? Então, em um decaimento alfa, pessoal, há necessidade de diminuir o número de prótons e também o número de massa desse átomo que sofreu esse decaimento alfa. Tranquilo? Se você não entendeu, volta um pouquinho mais devagar e assiste novamente que você vai conseguir entender, eu tenho certeza. Agora, vamos lá. Quando um átomo grande também, como por exemplo esse átomo X novamente, que agora ele foi sofrendo aí as suas transformações e agora ele tem 84 prótons no seu núcleo. E 182 seria o seu número de massa, o somatório de prótons mais nêutrons. Muito bem, se ele tem tudo isso aí no seu núcleo, e aí ele resolve, né, por instabilidade, emitir uma radiação, uma partícula beta. Como nós representamos a partícula beta, colocamos aqui um B, não é verdade? Colocamos um menos 1 aqui. Por que colocamos esse menos 1 aqui? Para representar que isso aqui é um elétron que saiu acelerado. Mas você tem que lembrar que para que esse elétron pudesse sair acelerado e desgovernado desse núcleo, um nêutron se converteu em um próton. Então, o que vai acontecer aqui em um decaimento beta? Em um decaimento beta, quando você formar, por exemplo, o átomo M, esse átomo M terá um número de prótons maior, porque não foi um nêutron que se converteu em um próton.
Então, basicamente, ele perdeu um nêutron e virou um próton. Então, eu preciso aumentar isso aqui para 85. E quanto que tem de número de massa? Ah, ele perdeu um nêutron, vai diminuir um, mas ele ganhou um próton, vai aumentar um, ficou igual. Então, o número de massa ele fica estável, ele não se modifica. Então, em um decaimento beta, o número de massa ele não se modifica, ele permanece estável. Tudo bem? Qualquer coisa, volta um pouquinho mais devagar e assiste novamente até você entender. Sabe o que ajuda também? Copiar no seu caderno. Aqui eu tenho um exemplo que eu vou deixar para vocês. Ao longo do dia irá aparecer aí a resolução para vocês. Não esqueça de acompanhar as postagens no Google Sala de Aula. Por favor, eu lhe peço, entre no Google Sala de Aula, porque todas as postagens serão feitas lá. E se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com algum amigo da mesma série que você. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.